Pensa só, um documento valendo milhões de reais, assinado a milhares de quilômetros de distância. Como é que a gente pode ter certeza que aquilo é de verdade? Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar a assinatura que sustenta toda a confiança no nosso sistema jurídico. É isso aí, pessoal. E olha, este encontro é todo baseado no caderno de estudos de número 12 do professor Dr. Marcelo Lessa, lá do projeto ENAC Turbo. Vamos mergulhar fundo no que é o sinal público e entender como o Brasil controla a autenticidade dos documentos de ponta a ponta. Tá, vamos lá. Essa pergunta que abre nossa análise é, na verdade, a base de tudo. Imagina a cena. Alguém aqui em São Paulo, fechando um negócio imobiliário gigante, e a procuração do vendedor foi feita num cartório lá no Acre. Como o tabelião aqui de São Paulo vai ter certeza absoluta que aquela assinatura é legítima? Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? A distância, ela cria essa desconfiança natural. Sem o sistema seguro para fazer essa ponte, tudo estaria super vulnerável a fraudes. E é exatamente para resolver esse problemão que existe o sinal público. Um conceito, aliás, tão antigo quanto a própria atividade de cartório. Exatamente. E olha, essa imagem com a balança e os livros não tá aí à toa, não. Ela simboliza a base de tudo, que é a fé pública. Mas a grande questão é como essa fé sobrevive a uma viagem de, sei lá, 4.000 quilômetros. É aí que entra a nossa ponte da confiança. O sinal público não é só uma assinatura, um rabisco. Ele é a própria personificação da autoridade do tabelião. É a tecnologia, que era antiga e agora digital, que conecta a fé pública do Oiapoque ao Chuí, garantindo que um ato feito num canto do país tenha validade total no outro. Vamos ver como essa engenharia funciona. Certo, vamos ao coração do assunto. Afinal, o que é na prática esse tal de sinal público? Como o professor Lessa detalha muito bem, a definição vai bem além de um simples nome no papel. Exato. Quem acha que é só assinatura, se prepara. O conceito é muito mais completo e, por isso mesmo, muito mais seguro. E aqui está a definição precisa. Sinal público é um conjunto de elementos. É a marca gráfica única, personalíssima, do tabelião ou dos seus escreventes. Pensa nisso como se fosse a impressão digital profissional deles. Inclui assinatura, claro, mas também carimbos, selos, etiquetas e até aqueles desenhos e rúbricas mais elaborados. Isso, cada um desses detalhes é uma camada extra de segurança. Uma assinatura pode até ser imitada, mas replicar o conjunto inteiro, o peso do carimbo, o desenho exato da rúbrica, a posição certinha dos selos, isso torna a fraude muito mais difícil. É a identidade profissional do delegatário ali materializada no papel. E essa expressão, gente, assino em público e raso, isso é ouro puro para a prova. Parece até coisa de filme antigo, mas é uma pegadinha técnica clássica que a banca adora. Com toda certeza. E o professor Lessa bate muito nessa tecla. Pensa assim, ó, raso é o simples, é o nome civil da pessoa. Já o público é a armadura do tabelião, a rúbrica oficial, o carimbo, tudo aquilo que identifica a função pública. Então, quando ele dizia as duas coisas, era como se estivesse afirmando: aqui assina o cidadão e sobre ele toda a autoridade do Estado. Bom, se o conceito é tão antigo, baseado em marcas físicas, como é que ele se encaixa no mundo digital de hoje, com a velocidade que a gente precisa? Pois é, saímos do papel e entramos no que a gente pode chamar de cofre digital. É a evolução natural das coisas. Antigamente, os cartórios trocavam cartões de assinatura físicos pelos correios. Era lento, caro e nada seguro. A tecnologia chegou para resolver isso de um jeito definitivo, com um sistema centralizado e seguro. E essa solução tem nome e sigla: CNSIP, a Central Nacional de Sinal Público. Esse é o nome que tem que estar na ponta da língua para a prova. A CNSIP é o coração digital de todo esse sistema de verificação. Exatamente. Ela funciona como um imenso cofre digital, um repositório nacional super seguro, onde todos os tabeliães e oficiais com função notarial do Brasil inteiro depositam os seus sinais públicos e os de todos os seus funcionários autorizados. É a modernização daquele antigo livro de firmas. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. A FGV adora organogramas, e é nesse ponto que ela separa quem realmente estudou. A CNSIP não é uma ilha, ela é uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior, chamado SENSEC. É a pegadinha perfeita. Eles vão jogar essas 4 siglas na prova e perguntar qual faz o quê. Vamos cravar isso de uma vez por todas. RCTO, o T é de testamento, fácil. CEP e SESD cuidam de procurações e atos de família. E a nossa estrela de hoje, a CNSIP, o S é de sinal. Ela guarda imagem, o desenho da assinatura. Não dá para confundir com a CEP, que guarda os dados do ato. Uma coisa é a foto da assinatura, outra é o texto do documento. Grave bem essa diferença. Agora vamos para o passo a passo, para o dia a dia do cartório. Voltando ao nosso exemplo do Acre e São Paulo.
O tabelião paulista recebeu a procuração. O que ele faz? Primeiro, ele tem o dever de verificar. Ele não pode só presumir que é autêntico e seguir em frente. Exato. Aí, com o certificado digital dele, ele acessa a SENSEC e entra no módulo específico, a CNSIP. Lá dentro, ele vai buscar pelo cartório de origem, lá do Acre. O sistema vai exibir para ele o cartão de autógrafos digitalizado do tabelião ou do escrevente que assinou aquele documento. O passo 4 é a hora da verdade, a comparação visual. O tabelião põe o documento físico do lado da tela do computador e compara tudo, a assinatura, a rúbrica, os mínimos detalhes. É um trabalho de perito mesmo. Se tudo bater, perfeito. O passo 5 é a autenticação. Aí sim ele pode lavrar a escritura com segurança ou colocar um selo dizendo "reconheço o sinal público de fulano de tal". O ato está validado. Mas claro, para que esse sistema todo funcione, não basta ele existir. Ele precisa ser alimentado, mantido. E isso nos leva direto para as regras de controle, para as obrigações legais de cada um. E aqui a gente entra num ponto crítico para concursos, as obrigações que vêm lá do Código Nacional de Normas. Não seguir essas regras pode gerar uma baita dor de cabeça, inclusive responsabilidade disciplinar para o delegatário. E o artigo-chave, aquele número para anotar com caneta vermelha no resumo, é o artigo 274 do Código Nacional de Normas, que é o provimento 149 de 2023 do CNJ. Esse artigo é o motor que faz o sistema girar. Sem ele, a CNSIP seria um cofre vazio. E o mais importante, ele estabelece um dever, uma obrigação. Não é uma escolha, não é se quiser. E o artigo 274 não deixa nenhuma dúvida. Quem é que tem que enviar? Todos. Tabeliães de notas e, aqui está o detalhe que a prova adora, os oficiais de registro com função notarial também. Aquele registrador civil de uma cidadezinha que também faz procurações, ele está na regra. E o que ele envia? Tudo. Não é só a assinatura dele, não. É a de todo mundo que assina por ele. Se o escrevente tem autorização para assinar um documento, a assinatura dele tem que estar no sistema, sem exceção. Isso aí. O envio é para o colégio notarial e o motivo é claro: segurança jurídica em nível nacional. Mas o ponto-chave é o último. Isso não é uma sugestão, é uma ordem, é um dever. A banca pode muito bem colocar uma alternativa dizendo que é facultativo ou recomendável, e isso estaria completamente errado. É obrigatório. Muito bem, já vimos o conceito, a ferramenta digital e a obrigação legal. Agora, vamos ao que mais interessa, como a FGV, nossa conhecida banca, costuma cobrar esse conhecimento na hora da prova. Vamos simular um cenário real de prova, aplicando tudo que a gente discutiu até aqui. É a hora de testar atenção aos detalhes. Ok, tá aí a questão, no mais puro estilo FGV. Um notário lá no Acre recebe uma procuração feita no Rio Grande do Sul. A pergunta é direta e reta. Para verificar a assinatura, o que ele precisa acessar? E as alternativas são aquela sopa de letrinhas das centrais do sistema extrajudicial. É aqui que a banca testa se o candidato sabe a finalidade específica de cada central. Ela mistura siglas de especialidades diferentes de propósito, para induzir ao erro. É uma questão clássica de memorização e aplicação daquele organograma do sistema. Vamos dissecar a questão. A resposta correta, como a gente viu, é a letra B, CNSIP. Por quê? Porque a pergunta fala em verificar a assinatura, a imagem, o desenho dela. E essa é a função exclusiva da CNSIP. Agora, o mais importante é entender por que as outras estão erradas. É um exercício de eliminação. Letra A, CNIB. O I é de indisponibilidade de bens. Serve para bloquear matrículas de imóveis. Não tem nada a ver com a assinatura. Letra C, a CEP. Essa é a pegadinha mais perigosa. Na CEP, a gente consulta os dados sobre a procuração. Dá para saber que ela existe, quem são as partes, mas não dá para ver a imagem da assinatura para comparar. Lembrem-se, CEP é dados, CNSIP é imagem. Letra D, SRC. RC de Registro Civil, certidão de nascimento, óbito, outro mundo. E a letra E, ONR, o Operador Nacional do Registro de Imóveis, também não tem relação. A banca joga tudo no mesmo saco para testar se a pessoa sabe exatamente qual gaveta abrir para cada tipo de informação. Então, o ponto crucial é este. O sucesso na prova depende de conhecer a função específica de cada peça dessa infraestrutura digital. Não adianta só saber que as centrais existem, é preciso saber exatamente para que serve cada uma delas. Exatamente. É um tipo de conhecimento que mostra profundidade, que mostra atenção ao código de normas. E como vimos, o professor Lessa estrutura o caderno justamente para construir esse raciocínio, indo do conceito geral até a aplicação prática na prova. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Hoje, a gente tem a CNSIP para o documento físico e a assinatura digital para o eletrônico.
Mas as fraudes, especialmente com inteligência artificial, estão ficando cada vez mais sofisticadas. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo passo na evolução da assinatura da confiança? Ótima pergunta. Quem sabe biometria avançada, blockchain, o importante é que o princípio por trás continue o mesmo, garantir segurança e autenticidade. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa na hora que a próxima análise foi liberada. E comente aqui embaixo qual tema do edital vocês querem ver destrinchado por aqui. Até a próxima e bons estudos!